Essa é a nova loja do Iga Atacado. Fica na Avenida Osvaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, em Campinas. Já estamos atendendo com promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! Iga Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Agora vai! Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Agosto marca o início da temporada 2024-2025 do Vôlei Campinas. Vem aí Campeonato Paulista, Superliga, grandes jogos e muita emoção nas quadras aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar do alho negro. Conhecemos uma família da região de Ribeirão Preto que é pioneira na fabricação desse item. Tem também uma pesquisa da Embrapa que transformou casca de banana em bioplástico. E ainda a previsão do tempo e a análise do José Carlos de Lima Júnior, que vai falar sobre seguro rural. É sábado, 9h30, o EP Agro, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Iga Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Apresentação Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, 4h07. Chegamos, hein, nesta quinta-feira, 8 de agosto. Olha lá quem tá ali, radiante. Ei, Daniela Pedroso, hein? Sempre sorridente. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN, para você que está sintonizado nas ondas do rádio em 99,1 e com medalha para o Brasil, hein? Taekwondo, é isso mesmo, Lupe? Você que é especialista em artes marciais. Brasil, medalha de bronze no Taekwondo, acabou há pouco. E agora nós estamos aí com as meninas do Brasil, acompanhando aí a Ana Cristina e a Bia, né? Tentando passar para mais uma fase do vôlei de praia e já estão vencendo as australianas pelo placar de 8-5 no vôlei de praia. A Duda, na verdade, né? A Duda e a outra, eu esqueci o nome agora. Ana Patrícia. Duda e Ana Patrícia vão vencendo para chegar à final, hein? Se elas passarem, o Brasil já garante uma medalha. Resta saber qual será a cor do metal. Seria ouro? Prata? Seria legal, hein? Um ouro, mais um ouro, hein? Aliás, estou achando uma Olimpíada pobre para o Brasil em termos de ouros, hein? Somente 2 até agora, né? E diga-se de passagem, 2 nos individuais, né? Com a Bia e com a nossa Rebeca Andrade. E o detalhe aí é que nós temos, além de tudo isso, decepção nos coletivos, né?
O Brasil, que não havia perdido nenhum set no vôlei, acabou derrotado por os Estados Unidos hoje por 3-2. Deixou para perder o set na hora que não podia, né? E o futebol feminino ainda assim pode nos honrar, porque tem a final a ser disputada no sabadão. Vamos torcer pro Brasil. Legal de ver Brasil e Austrália no vôlei de praia, parece dois Brasis, né? Porque nós temos a Austrália que usa as cores verde e amarelo e o Brasil também usa verde e amarelo. A Austrália, que curiosamente não é a cor da bandeira do país, né, Cabelo? A bandeira do país é azul e vermelho, ela usa o verde e branco. Ela tem origem britânica, né? Exato. Então, logo... Mas boa tarde, Eliel, Lupe, Fábio Charbe. Boa tarde, Carlão, em seu retiro, né? Isso. O Carlão já voltou. Já voltou. Ele está readaptado. Na verdade, ele, vou ser bem sincero, ele chutou o pau da barraca. Eu acho mesmo? Ele tentou... Tudo que ele assimilou no topo, não ele deu nada. Ele não logrou êxito. Entrar aí naquele nirvana, assim, quando não conseguiu, levantou, chutou tudo. Ele quase encontrou oásis. Nada, foi pra praia tomar aquela água de cachoeira, porque não tava aguentando mais. Segundo ele. Mas estamos aí, né? Quinta-feira, o dia tá bonito. Olha, já abriu a primeira. Abriu. Hoje pode né? Hoje pode. Hoje é dia de ir embora de aplicativo, né? Não, eu acho que amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, né? Aliás, eu quero começar o programa de hoje fazendo um manifesto, hein? Manifesto no ar. Garfaram o Verdão ontem. Garfaram o Verdão ontem. Garfaram. A Sociedade Esportiva Palmeiras deveria entrar com um recurso para poder tentar anular esse jogo, porque ele foi assaltado no Allianz Parque. Você não concorda não, Chaibe? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvinte CBN. A questão do lance do Flaco Lopes, né, o segundo que daria a vantagem para o Palmeiras levar para os pênaltis, eu acho que, friamente, o jogador está um pouquinho adiantado, mas a regra fria explica que um pouquinho à frente também é impedimento, também não vale. Importa a distância que é. Só que a gente não sabe exatamente da onde surgiu, né, esse frame que os caras mandam pela internet. O pessoal manda, torcedor. Às vezes pode ter uma manipulação aí também, né, Chay? Torcedor é passional, né? Exatamente. Gente, o que ficou bonito essa arena do vôlei de praia no pé da Torre Eiffel, hein? Que ficou bonito, meu Deus. O Palmeirense reclama não é nem do gol, né? É do quê? É da arbitragem, picotando o jogo, parando, cera do Flamengo. Cara, foi expulsar o Abel só porque ele deu uma ajeitada na coisa, segundo o André Hernan. Mas, o Lupe falou uma coisa certa. Quem nunca pegou uma cueca M achando que é uma cueca G? Aperta um pouco. O Givanildo de Oliveira o Givanildo ia estar sendo julgado no STJD toda semana. Todo dia ele ia pro STJD. Mas o problema foi esse, jogo picotado, jogo amarrado. Tudo normal, tá tudo normal. O Palmeiras tinha que ter feito gol. Gol. Abriu 1-0, achei que ia ser um massacre. Também eu cravei o Palmeiras ontem e dancei. Eu falei Flamengo, hein? O Flamengo foi muito covarde ontem, hein, gente? Foi. Jogou Flamengo, com o regulamento embaixo do braço. Léo, o Palmeiras foi covarde no Rio de Janeiro. Não, porque o Palmeiras ainda tentou, pressionou. Não, o Flamengo jogou com o regulamento embaixo do braço. Eu também concordo. Simples concordo. assim. Raramente eu concordo com você. É assim, jeito... como diria o outro, quem ganha comemora, quem perde explica. A verdade é que no primeiro jogo o Flamengo poderia ter feito 4 gols no Palmeiras. O Renato Gaúcho não tá bom pra explicar, não. Ele parece que não tá muito... Tá uma fera, hein? Cara, se eu sou integrante de rádio no Rio Grande do Sul e ele manda aquela besteira que ele mandou, eu não vou discutir futebol com vocês, porque vocês não entendem nada, eu levanto e saio na hora da coletiva. Falou que ia rir da cara do nosso companheiro. Eu levanto na hora eu levanto e saio. Renato Gaúcho, ele se coloca acima do futebol. Ele acha que ele é o Deus, que ele é o bambambam. Renato, se você fosse tão bom assim, você não tava acumulando essa sequência de resultados negativos. Ele é bom tudo mais, mas como todo treinador que entende futebol, já foi. Ultrapassado. Cravo aqui, Renato Gaúcho, ultrapassado. Vive da Libertadores que ganhou com o Grêmio. Ponto. Só isso. Ultrapassado, limitadíssimo e se acha o Deus da bola. Essa que é a verdade. Como jogador, Renato foi fera, craque. Não tenho o que dizer. Como técnico, um baita do motivador. Ponto. Falador. Na minha visão, falador. Quem conversa demais, né? Enfim. Bom, 4 horas e 15 minutos depois da minha revolta que garfaram o Verdão ontem. Nós vamos falar do São Paulo, que na verdade o São Paulo não precisava jogar hoje, né, Cabelo? Não, mas tem que cumprir. Vai lá na Serrinha, no Ailê Pinheiro.
setor bueno. Muito setor bueno. Coitado do Wagner Mancini, já começa a trajetória dele sendo eliminado na Copa do Brasil. Poxa, engraçado, né? É curioso o Wagner Mancini, né? O bom é que ele não precisou devolver o apartamento, né? Não, só atravessou a rua. Dá uma dor de cabeça o negócio de devolver o apartamento, mas pintar. Aí... É só ele não pegar o aplicativo pro Antônio Ascioli, né? Pega pro Ailê Pinheiro agora. Não, às vezes pode confundir, né? Você entra no carro e fala dirigir até o trabalho, aí ele vai dirigir errado. Você não mudou lá no Waze? O Cabelo, como chama o local, o bairro onde está sediado o Atlético Goianiense, sabe? Não. Eu nunca estive em Goiânia, Chay. Setor Campinas. Olha só. Pô, garoto. E você sabia que Campinas, antes de se tornar um bairro, um setor de Goiânia, era uma cidade. Aliás, Campinas é mais antigo que Goiânia. Olha aí. Mas daí Goiânia... Um grande abraço pra CBN Goiânia, né? A audiência é maciça aqui, né? Bom. Muito bem. Hoje só esse jogo, né? Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil, definindo os 8 classificados, que já tem Vasco. O meu Peixão joga amanhã. Os 7 classificados das Copa do Brasil? De final da Copa do Brasil. Não, é um torneio que a sua tia inventou. Ele vai lá e diz, o cara quer me encher o saco com o Santos logo cedo, Cabelo. Que isso, perdeu alguma coisa lá fora, o Cabelo? Eu tô vendo um horizonte. Santos e Paysandu amanhã na Curuzu, 8 horas da noite. Mas tava falando dos classificados Copa do Brasil, vou passar pro ouvinte aqui, pô. Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Juventude e próprio Corinthians também, que ontem se deu bem o timão, hein? E o Botafogo, hein? E o Botafogo? O Botafogo amarelou? Entregou, hein? Entregou de novo, Você hein? achou que foi errada a expulsão? Você viu a expulsão? Vi. O cara deixou o braço, né? Puxou. E outro também, que também chega, mas não chega ao Bragantino, né? Nossa. Freguesaço do Furacão. O Bragantino, nossa, Final classifica, vai pras quartas, né? Para por ali, né? Eu vou te falar uma coisa, a classificação do Corinthians foi legal pro Timão e tudo mais, mas pode ser prejudicial pro Corinthians, né? Por quê? O Corinthians tem que achar o rumo no Campeonato Brasileiro. Quanto mais longe chegar é dinheiro, né, Chay? É dinheiro. 4 milhões e meio só de fase. O Corinthians tá na zona de mas o Corinthians não tá nem de olho no Brasileirão, não cai. O Corinthians não vai cair, não. Tem muito time aí que eu acho que tá pior do que o Corinthians. O Corinthians vai conseguir ficar. Eu acho. Nossa, que paulada na menina. Eu acho 4 jogadores. Você falou que o Corinthians ia cair. Não, mas depois que o Brasileiro começou, eu consigo achar 4 times piores que o Corinthians. Nossa, até o Atlético Goianiense. Até o boné dela foi pra... Olha! Nossa! Não é boné, é viseira. Medalhada, hein? Que medalhada. A brasileira acertou uma pancada ali, a Duda não, a Ana Patrícia, na jogadora da Austrália. Qual que é a capital da Austrália? Melbourne. Não. Sydney. Canberra. 4h16. Nesse mesmo dia, 8 de agosto, a Ponte Preta esteve em campo. Não, o Guarani. Guarani esteve em campo contra um adversário. No mesmo ano em que esse sucesso aqui era lançado. Isso é muito década de 90. Década de 90, Bonnie Tyler, cantava muito. Muito bom. Eu achei que ele ia cravar Kim Carne. Não, não era Kim Carne. Kim Carne. Não conheço. Mas quem que tá cantando? Bonnie Tyler. É mesmo? É, pode confiar. Eu não conheço. Posso confiar, Cabelo? Pode. Muito boa essa música, adoro essa música, hein? Eu achei que ele ia lembrar, na verdade, 92, Mariah né? Carey. 92. Muito bom. Já quer anotar o palpite do Chave? Fábio Chave 92. Então vamos lá. É o Guarani, Vamos né? lá. É o Guarani. Tá certo. O Arena tá no ar. Cadê as mensagens dos ouvintes? Não sei. Nós estamos igual o Daronco, cada vez mais forte, sem emagrecer, pra deixar o treinador do Palmeiras nervoso. Mas estamos no ar. Vamos juntos até às 5. Com a sacola cheia, hein? Senta o dedo aí na mensagem pra gente, que hoje não é a participação da região inteira. Manda o recado aí, vai. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800-591-2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Aluguel de Munks. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito.
Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. h 4 horas e 20 minutos. Voltamos com o Arena CBN. Vamos ver o que a galera tá mandando pra gente no WhatsApp, no 991869070. 991869070. Põe no rádio aí, Nilson Belisário. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Lupe, Eliel, Cabela. É ele mesmo. Cabela, para com essa história de que amanhã é melhor pra tomar uma, cara. Tem que ser que nem Vila Sésamo, cara. Todo dia é dia, toda hora é hora. É isso aí. Para com isso. Até parece que você só toma na sexta-feira, né? Acredito, hein? Um abraço para todo mundo aí. Tá certo. Eu sou Vitorelli. Os ouvintes, eles te conhecem, Cabelo. Um abraço. Você tenta viver um personagem que não consegue. Como que é aquela lá? Eu conheço meu gado. Os ouvintes um abraço assim. pra ele. Tá Vitorelli, tá preocupado, hein? Grande Vitorelli. Torcedor do Bugre. Conhece bem o nosso William Cabelo. Bebedor só às sextas. É fim de semana, né? Tá bom. Capaz de sexta ele não beber porque ele já bebeu tudo que tinha na semana, né? Não, é capaz de não ter nada na geladeira hoje. Tem não um tem nada. petisco ali, nada. Tem uma garrafa d'água. E aquele limãozinho, ó, na porta. E aquele limão. E uma embalagem de ketchup que veio no lanche. E uma água e com joga lá sachêzinho. o sachê de ketchup que veio no lanche que ele pediu há um ano atrás. E um shoyu. Sabe aquele molho shoyu, sabe? Que ninguém sabe de onde veio. Tá lá. O limão tá criando perna já. Tá saindo já. Andando, sozinho, indo embora. Vai. Ai, vambora. Vamos na garrafa do Carlão, cara? Vamos pra mais um ouvinte aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Raramente eu concordo com o apresentador, mas é? hoje não. Hoje eu concordo com ele. Ah, que legal. O Renato Gaúcho é um brincalhão. Né? Concordo. O que ele fez lá na coletiva de imprensa nome, é um desrespeito completo. Né? Aliás, ele falou aquela groselha lá aquela vez, né? Que eu jogo mais com o Cristiano. Pô, Renato, boca fechada não entra mosquito. Concordo, hein? Né? O Renato era bom. Outra coisa com relação ao técnico do Palmeiras, ele acha que ele é quem? Oswaldo Brandão? Perdão, Oswaldo Brandão? Não dá, né? O que mais você quer falar? o sapato do Brandão. Será? E o Tite é um covarde, né? O time do Flamengo Nossa, foi covarde. Olha, esmiuçando. Eu vou até abaixar, senão pega em mim. Essa é a bola que a gente tem hoje. E o Corinthians tá indo aí. Gente! Ganhando. Vamos ver no Brasileiro como é que vai ser. E o São Paulo? É Cláudio Indaiatuba. Um abraço pra todos. Grande Cláudio. Tem que ser de Indaiatuba. Um abraço. Amigo do cabelo, hein? Soltou bambu em todo mundo, velho. Escorreu com maestria, hein? Você sabe como Faltou ele descer a lenha no Chaibe também. Ele pegou o bambu e saiu girando assim. Quem não abaixou já era. Pegou em todo mundo, velho. Que isso? Indaiatuba que nos abraça. Ah, nesse o Chaibe tá caso passando não mal, abraça, hein? não. Fábio Chaibe tá passando mal. Fábio Chaibe tem um compromisso hoje à noite. Tá. O Zap vai tocar. Ó, eu não mais sei não. O Palmeiras não fez gol, mas o que o Fábio Chaibe tá fazendo. ele tá na cara do gol, velho. Vamos lá, vamos lá. Mais um ouvinte aí. Criando jogadas. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. André de Campinas. E aí? Sabe por que o Daronco não tá picotando o jogo toda hora? Por quê? Pra ele descansar. Ih. É pra ele descansar, viu? Não é que ele é ruim, não. Ele tá gordo. Tá fora de forma. Então ele fica parando o jogo toda hora pra descansar. Pra criar um fôlego.
Sim. Abraço, meus amigos. Tem fundamento, Cabelo? Você acha que o Daronco para muito o jogo? Não, ontem ele picotou bem mesmo. Ontem estava um pouco acima tava chato, né? Não, chato. E o jogo fica... Cara, horrível. O VAR chama, ele põe a mão no ouvido. Eu não acho ele mau árbitro dentro do que temos no momento. Você pega os 2 maiores elencos do Brasil, os 2 maiores investimentos do Brasil, e você não deixa o jogo rolar, velho. Imagina, tá falando dá isso uma hoje cedo. raiva, Imagine cara. um inglês, um italiano que veio ver o jogo Palmeiras e Flamengo. O cara tá aqui no Exato. Brasil falando que ver o jogo Pô, Palmeiras e mas Flamengo. não tem jogo, Os não, dois não melhores. dá. O cara não viu jogo nenhum ontem. Horrível. O time fazendo cera, jogador que cai, fica virando, derrubando, passa o tempo. Também concordo. Muito chato. O futebol brasileiro precisava aprender muita coisa, hein? Juiz para, volta. Nossa. Tem mais um aí que mandou? E só posso dar opinião rapidinho? Manda a sua opinião. Sabe, Quero a sua opinião. sabe o que acontece? Não sei, o que acontece? Esses hábitos, Daronco, Klaus, o próprio... Não, o Wilton não. O Paulo César de Oliveira, o irmão dele, o Luiz Flávio de Oliveira. Eles são árbitros bons, eles são árbitros tecnicamente, referência. sim. E aí, se um árbitro referência começa a picotar o jogo, essa geração que é ruim, hein? Com todo respeito a eles, tô falando no profissional. Não conheço ninguém. Falando. Esses árbitros que estão surgindo apitando Série B, Série A de Campeonato Brasileiro, eles são ruins, profissionais. E aí eles se baseiam nos caras que são bons. E o Daronco picota, eu vou picotar também, ué. Isso vira exemplo contra essa geração que já não vem bem. Não teve jogo ontem. Pode ser que o cara dê acréscimo também depois. Mas a questão do jogo mesmo não rolou a bola ontem. Acontece muito isso. O Brasil perdeu, hein, gente? Primeiro set, as australianas viraram 22-20. 1-0 para as australianas. O Brasil perdeu, hein? Luiz Maurício da Silva no lançamento da... O cara é grande, hein? Do dardo, né? Mas ele queimou nessa terceira tentativa porque ele pisou na linha. Não pode pisar na linha. Bandeira vermelha pra ele. Bandeira vermelha. Agora que classificação do Bahia. Você criticou o Rogério Ceni? Eu não critiquei. Olha onde chegou o Rogério Ceni. Você disse muito bem semana passada aqui. É um jogo Botafogo e Bahia só pra gente ver por que o Botafogo é um dos melhores times desse país. Porque o Bahia não chega a lugar nenhum esse ano. Fala agora, Cabelo. Eu falo sim. Fala agora. Eu falo aquilo que eu venho dizendo. O Botafogo chega na hora amarela. E não foi diferente ontem. O Botafogo perdeu a classificação. Perdeu a classificação. Não, mas o Bahia tá num ascendente. Tem investimento lá agora. O Rogério Ceni faz um bom trabalho. Que logo deverá colher bons frutos. Então, o Botafogo, mais uma vez, entregou a paçoca. E o lance capital foi a expulsão do Gregory, né? Ex-jogador do Bahia. Do Bahia. Ele, num lance bobo no meio campo, foi dividir uma bola com o jogador, foi cabecear a bola. Acabou deixando o braço, não atingiu diretamente o jogador do Bahia, mas o árbitro foi chamado pelo VAR, acabou expulsando o Gregory, o Botafogo ficando com 10 jogadores, a maior parte do segundo tempo, e o Bahia conseguindo gol no final, com o novo contratado, o uruguaio Rodrigues, né? Bom jogador, hein? Inclusive até deu aplausos do Suárez. O Suárez escreveu na internet, no Twitter, parabenizando o compatriota pelo primeiro gol. E teve a Juventude também ontem. Teve, passou, nós vamos falar. Fluminense. Deixa eu só voltar no assunto rapidinho do Palmeiras, porque eu vou falar a verdade pra vocês. O que aconteceu com o Abel ontem foi uma prova clara de perseguição. Foi uma prova... Ele virou técnico marcado, Eliel. Infelizmente. Foi uma prova claríssima de perseguição. O Palmeiras deveria entrar com algum tipo de material na justiça porque foi perseguição. Todo jogador... E nem todo árbitro tem esse, já que estamos falando de culhão, tem culhão pra ir lá expulsar todo jogador. Todo jogador que é advertido, seja de cartão amarelo, cartão vermelho, ou até mesmo o jogador quando é expulso pelo VAR, o banco de reservas inteiro xinga o árbitro e nenhum nunca expulsou porque xingou de acordo com uma punição do VAR. O Abel Ferreira está sendo perseguido no futebol brasileiro e a verdade precisa ser dita. Ele é chato, ele incomoda, às vezes tem que ser punido mesmo, nós concordamos com isso. Mas o que aconteceu ontem foi uma prova clara de perseguição, porque durante o jogo, vários jogadores em que ele advertiu, que ele deu cartão amarelo, viravam pra ele, mandavam ele pra aquele lugar, falavam, vá, e ele não fez nada. Nada. A ofensa que o Abel Ferreira fez ao VAR é a mesma ofensa que o jogador faz quando recebe um cartão amarelo e fala, vá tomar, entendeu? E por que o jogador não é expulso? O Abel Ferreira está sendo perseguido pela arbitragem brasileira. Verdade seja dita, eu não sou palmeirense, sou santista. Não. Eu também não gosto muito do Abel, mas a verdade tem que ser dita.
tá sendo perseguido. O que aconteceu ontem, o VAR interrompeu o jogo pra falar que o treinador fez um gesto obsceno pro VAR. Desculpa, a arbitragem brasileira, mesquinharia, melindrosa. É isso que tem que ser dito, porque muita gente não fala. Melindrosa. Daronco, você já deu cartão amarelo, o cara xingou você na sua cara, depois você deu o cartão amarelo, você nunca expulsou ninguém. Todo pênalti que é marcado, o jogador vai lá e vira pro VAR, manda o VAR pra aquele lugar e ninguém expulsa ninguém. Sim. Aí, por conta de um gesto, vem expulsar o Abel. Todo dia acontece isso, todo dia. Vocês podem assistir hoje o jogo do São Paulo, se tiver VAR, todo mundo marcou um pênalti, todo mundo vai xingar o VAR, não vai expulsar ninguém. Parece que há uma orientação acima para que se o Abel Ferreira fazer qualquer coisa, expulsa ele. Infelizmente, ele é técnico marcado. Infelizmente, ele, né, o histórico dele colocou eles nessa situação. É um negócio que deixa a gente nervoso, porque é o produto que a gente tá vendendo pro mundo. Exatamente. Uma arbitragem melindrosa. Ai, ele xingou. Todo dia vocês são xingados. E agora ele vai ter que ficar se policiando pra trabalhar na beira do campo. Olha a arbitragem do Rafael Claus. A hora que o Rafael Claus dá o cartão amarelo, ele já vira de costa. Por que todo árbitro vira de costa? Porque sabe que o jogador xinga. Sabe que o jogador... Se ainda mais se é uma falta que acontece depois, ele vai lá e dá o cartão, o jogador na hora levanta a mão, manda pra aquele lugar e ninguém expulsa. Por que expulsou o Abel? Fora que tem muito juiz que xinga também. E foram lá buscar o vídeo no VAR pra expulsar o Abel. Ah, gente... Desculpa falar, mas o cara tá sendo perseguido e tem que ter uma paciência de Jó pra trabalhar no Brasil com essa perseguição enorme que estão pra cima dele. Enorme. O próprio Zubeldia já fez um monte de gesto pra árbitro, pra tudo mais. Ninguém nunca parou. Ninguém nunca parou pra chamar o VAR pra mostrar que ele tinha feito nada. É perseguição contra o Abel Ferreira, verdade seja dita. Mas fala vocês aí também que eu cansei de falar. O problema é que a gente não vê futuro pra arbitragem brasileira, né? Toda semana a mesma coisa, a gente fala sobre arbitragem, lógico, tem dias que acerta, tem dias que erra, mas a gente não pode também deixar, e isso o que o Eliel desabafou, e eu concordo, é questão comportamento. A questão a gente não pode misturar essa questão envolvendo os lances polêmicos do jogo, tá? O gol anulado do Flaco e os pênaltis que não foram marcados. Porque o pênalti, pra mim, nenhum dos dois aconteceram. E o impedimento estava impedido. Pronto, agora a condução da arbitragem e essa situação envolvendo a expulsão do Abel, concordo. Mas os lances polêmicos... Não, ok, impedimento é impedimento. Que eu acho que a regra tem que mudar. Mas enquanto a regra aí é uma outra discussão e eu também vou concordar contigo. Enquanto a regra que está aí está valendo, ok. Agora, gente, o que a canela do Flaco Lopes na frente deu a ele de vantagem em relação ao adversário? Impedimento tem que ser claro, o corpo à frente. Se o corpo não tá à frente, não é impedimento. Mas acabou, mas é uma mudança que precisa ser feita na regra, o que está sendo estudado. O problema é que o VAR, ele consagra o impedimento feijoada. Exato. Aquele que tem um pouco de pé, de orelha. Legalizou. Impedimento feijoada é bom, hein, velho? Mas eu concordo com você. Concordo, para. Os caras ficam procurando. E outra. A imagem não é clara. Quem garante que o Flaco estava realmente à frente? Na hora da batida da bola. Quem garante que foi? 1 milésimo ali faz diferença. 1 milésimo ele não estaria à frente. E aí? Sim. Não. Eu acho que a regra de impedimento precisa ser mudada urgentemente. E a linha tem uma medida também, né? Exato, a linha é mais grossa, então ninguém vê isso. Se fosse antes do VAR, se fosse gol normal, ninguém ia estar reclamando. Ninguém ia reclamar, porque não dá pra ver, para com isso. É que com o VAR a gente vai parando, vê o frame, vê outro. Ver em câmera lenta é uma coisa. Mas tudo isso coloca uma pitadinha de tempero no jogo da semana que vem de Botafogo e Palmeiras. Pode esperar que vem... o duelito desesperado. Pode esperar. Domingo tem de novo Flamengo e Palmeiras. Mas aí os dois vão com reservas, viu, Chay? Os dois vão com reserva. Até porque o Flamengo joga no meio de semana também pela Libertadores. Vai terminar, vai ser no Maraca ou é no Maraca? Vai ser 1-1. Então, sem entender. Os dois vão com reserva. Aquele jogo de compadrio, 0x0. Botafogo vai com reserva, Flamengo com reserva, Palmeiras com reserva, Vasco. O Fluminense eu não sei. O Santos não, viu? O Santos não. Joga Libertadores? O Santos não. Só com o Paysandu amanhã. Não, o Santos ele tá no torneio da tua tia, já falei. Pelo amor de Deus, né? Fica no pé do Santos, pô. É o torneio do Vila Nova. Vila Nova que pega o Guarani de segundona, hein? É verdade. Sei não. Impedimento feijoada foi maravilhoso. O ouvinte mandou aqui pra nós.
Rapaz, o ouvinte já tá uma hora dessa tomando um aqui. Chama a gente, Opa. cara. Mas às vezes tá igual o Carlão, Chama de férias, gente, né? É verdade. Tem que ver se o Carlão vai voltar também, viu? Porque o que eu recebi de informação que ele tá bebendo... A gota explodiu, hein? A gota explodiu. Vambora pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Edival Pontes, o netinho, conquistou a medalha de bronze no Taekwondo da Olimpíada de Paris. Ele venceu o espanhol Javier Pérez Polo na categoria até 68 quilos. O pódio é o 15º do Brasil nessa edição dos Jogos Olímpicos. O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou que o Conselho Nacional Unificado terá uma lista de espera com mais de 13 mil nomes. A ideia da pasta é contar com pessoas preparadas para ocupar postos de trabalho que surgirem ao longo do tempo. O Enem dos concursos oferece 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As provas serão realizadas no próximo dia 18 em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Ao todo, 2.100.000 pessoas se inscreveram. O Brasil tinha 114 mil crianças de até 5 anos sem registro de nascimento em 2022. O número representava 0,7% da faixa etária. Em 2010, o índice chegava a 2,7%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Mário Quintino, as informações das estradas, por gentileza. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações, teve um acidente na Campinas Montemor, à altura de Hortolândia, então atenção aí à altura do quilômetro 10, para você que vai em direção de Montemor. Nesse momento tem pelo menos aí 2 quilômetros de lentidão, se você vai acessar Campinas Montemor ou então a região do Jardim Amanda, opção já seguir direto pela Avenida Santana, que aí você consegue acessar Campinas Montemor em um trecho mais à frente, onde não há lentidão. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, é um acidente que inclusive teve ali derramamento de carga, então provavelmente envolvendo um caminhão. A gente está no aguardo de maiores informações, mas já fica o registro da lentidão na Campinas Montemor, passagem por Hortolândia para você que vai em direção de Montemor. Já tem também reflexo no sentido contrário, ele é também na altura do quilômetro 10, então atenção também no trecho aí para você que vem em direção de Campinas. Eu trago informações também para quem utiliza a rodovia Santos Dumont. A movimentação é um pouco maior em direção de Indaiatuba, principalmente na passagem pelo Osiel aqui em Campinas e no sentido contrário, já na chegada para Prestes Maia, região do trevo Sérgio Mota. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas notícias e informações. Já tem mais no nosso ponto final. Ofertas Spani Atacadista. Açúcar Caravelas 1 kg só R$ 3,29. Feijão Carioca Camil 1 kg só R$ 5,69. Spani Atacadista é preço baixo, lucro certo. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a final do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris já está definida. A Itália venceu a Turquia por 3-0 e vai enfrentar os Estados Unidos. Na disputa do bronze, o Brasil vai enfrentar a Turquia, que foi derrotada
pela Itália. Lá na Arena da Torre Eiffel, vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda estão vencendo o segundo set por 12-9, mas as australianas venceram o primeiro set e estão na frente. Mas o Brasil está, pelo visto, querendo empatar o jogo e levar pro tie-break. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Seis horas não, 4 horas e 40 minutos. 6 horas eu já... Não, eu tô igual o Guarizo, né? 4 e 45 quilômetros. Rapaz, eu fiquei curioso hoje com uma situação envolvendo o Guarizo. O quê? É que estavam falando da John Boy Dunlop, né, uma das principais rodovias, avenidas aqui de Campinas, e ele falou que passa com certa frequência. Ele mora naquela região. Principalmente... Ah, ele tá morando. Ele mudou tá morando pra lá. Ah, que coisa boa. Bom que deu certo então, Guarizão. Aliás, a John Boy é a avenida que registra mais acidentes, né? Temos que tomar cuidado. Pra você que tá na John Boy aí, um grande abraço. Juízo, hein? Aliás, é grande a John Boy, hein, velho? Quem estiver passando pela John Boy, manda uma foto aqui pra gente. Mas só toma cuidado com o radarzinho ali, porque tem muito, hein? Manda uma foto aí pra gente. Pode tirar foto dirigindo. Não, quem tiver no banco do passageiro. 991869070. Vai ser legal ver se tem gente na John Boy. Se tá sozinho, não manda não. Tá? Senão vai dar ruim. Não. Porque senão chega o boleto aqui pra gente pagar e... isso aí, não pode. E se tiver acompanhado uma companhia que não pode aparecer, também não manda melhor não. Vai pra mais um ouvinte que mandou áudio aí pra gente. Boa tarde, Arena. Lá no início, quando começou o mês de agosto, que ia começar essa maratona, né? Os três líderes do campeonato, né? Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Eu mandei uma pergunta, acho que vocês acabaram que não viram, né? Não colocaram no ar. O Cabelo não vê quem ia sair vivo nas 3 ou em 2 competições e quem ia sair triste? Bem, o Flamengo vai sair vivo, né? Em 3 pelo menos, ou 2, né? Vai que o Bolívar apronta, né? Verdade. E Palmeiras e Botafogo, um deles vai sair triste, vai ficar só em uma. Tá bom. Né? E aí, quem vai ficar só em uma? Palmeiras ou Botafogo? Eu acho que vai ser o Botafogo. Eu acho que vai ser o Palmeiras. Eu acho que é o Botafogo. Palmeiras classifica na Liga. Tá. Quem vai ficar triste? Eu acho que é o Botafogo. Mas esse calendário é muito injusto também acho. Times, né? Os melhores times acabam jogando 3 competições ao mesmo tempo. Mas assinaram também, né, Mas sabe o que me irrita nisso? Quando não joga, fala assim, o calendário atrapalha porque ficou uma semana cheia. Aí quando joga, fala, tá tudo apertado. Ninguém gosta dos calendários que estão à disposição, as fases decisivas da Copa do Brasil poderiam ter sido antes, entendeu? Quando? Quando? É verdade. Quando? É preciso lembrar que a gente teve aquele problema com o Rio Grande do Sul. E acho que foi uma decisão acertada. Antes do Rio Grande do Sul, era a mesma coisa também. Teria fases de oitavas de Copa do Brasil e Libertadores encavalando uma. Eu não concordo, mas tudo bem, eu te respeito. Não, tudo bem. 4h43, vamos para mais um ouvinte que mandou áudio aí pra gente.
Ô, Minado, boa tarde. Ih, começou cedo, hein? Cosmópolis dos abraços. Carinhosamente. A minha visão é o seguinte. Tem time lá, Cabelo? Quando há falta de respeito, há uma correção, hein? Correção no Abel. Tem que fazer sempre. O Abel é aquele técnico do São Paulo. Gosta muito de falar besteira na beira do campo. Se eu sou juiz, nem deixava ele na beira do campo, já dava o vermelho antes de chegar. Que isso? Aí é perseguição. Ih, aí esse abriu mais cedo. Você viu que ele nem terminou o áudio, esse né? Esse já mandei, né? Ele não terminou o áudio. Se eu sou juiz, eu nem mando ele chegar aqui. Tem que ser Lorde inglês agora. Se ele chega aqui, eu falo pra ele, vai embora. Vai. Brasil quase venceu o segundo set, tá ganhando por 20 a 15. Vai ganhar. Ana Patrícia e a Duda pra empatar o jogo e provocar aí o terceiro set. Mais um ouvinte mandando áudio pra gente. Alô, CBN, Oliel. Esses técnicos estrangeiros que vêm pro Brasil, os caras são muito chatos em apitar os jogos. Apesar que o Luxemburgo, tem o Mano Menezes, tem vários técnicos chatos aí. Não é chato. Zubedinho no São Paulo, Não é porque ele tem 18 jogos, 14 cartão amarelo e um vermelho. Olha que chatice. Atrapalha o jogo, atrapalha o juiz, atrapalha tudo. Albert Ferreira nem se fala, cara. Imagina que os cartões que os caras não tem. Não pesquisei aqui não, mas imagina que os cartões amarelos... Eu vou procurar. Pode deixar. Brasil venceu, hein? Venceu, 21 Empatamos, a 15. 21 a 15. A dupla brasileira vai pro terceiro set, precisando chegar a 21 para ser a vencedora do duelo aí, quem lá, sabe, tem sorteio, hein? hein? Tem sorteio. Você quer participar do sorteio, Chaine? Só desse lado aqui. Então tá bom. Eu não quero participar não, que eu sou pé frio com sorteio. Não ganhei nem frango de quermesse. Frango de quermesse eu nunca ganhei também. Eu também não. Eu morro de vontade de Deve ganhar. ser bom, né? Porque é uma delícia. Porque todo mundo leva, é maravilhoso, né? Dá vontade de ganhar e falar, eu ganhei um frango na quermesse. É uma coisa boa, hein? Vamos pra mais um ouvinte aí que mandou áudio. Boa tarde, galera da CBM Sport. E esse começou também, hein? Vai. Você agora fica falando do juiz. O meu juiz foi o mais que ajudou o Palmeiras. Esse aí foi o mais que deu título ao Palmeiras, foi esse juiz aí. Foi? A bola foi, pra mim, foi impedimento e o Ajão era pra ser expulso no primeiro tempo. Quê? O Argel. Tá, esse mordeu, hein? Mordeu. Marimbondo mordeu. Pegou. Quinta-feira, né, Cabelo? Uma hora dessa. Tá meio calor, né? Já pode, tá um né? de calor. Mas vai mudar o clima, hein? Então, acho que ele tá aproveitando mesmo. Já viu a previsão do tempo. Vai mais um aí. Será que ele tá confundindo com o jogo do Palmeiras e Vasco, que foi 4x3 o Argel? Peraí, volta, pastor. Volta aí. Estão vendo, gente, como é difícil concordar com o apresentador? Ah, lá vem ele. Agora eu já não concordo com ele. Ei. O Abel é perseguido. O Abel, ele buscou isso aí. O Abel, ele fez isso durante todos esses anos e a maioria das pessoas detesta ele. Só os palmeirenses que não detestam ele. O Scheibe gosta. E aí o pessoal fica procurando pelo em ovo com relação ao Abel. O Palmeiras não pode perder, que ele reclama de tudo. Faça um estudo, faça uma recapitulação dos últimos 30 jogos do Palmeiras. Vamos fazer, deixa eu pensar. Toda vez que o Palmeiras perde, ele reclama de tudo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Calma, vai devagar. Tem mais um aí? Ô, Fabinho. Fabinho, presta atenção aí. Chora não, hein? Fabinho. Ah lá, é pra você. Vem tomar uma aqui no Carioca. Vai aqui, lá, meu. Fabinho. Pra desestressar. Vai lá que você tá precisando, Fabinho. Flamengo Ô, Fabinho. Mereceu, o Flamengo mereceu. Fabinho. Gastou uma grana de novo ontem, hein, Scheibe? Ó, o ouvinte não está dirigindo, mas está do lado da John Boy. Mandou foto aqui pra gente. Ó. Essa região da John Boy aqui, eu não sei onde é, mas é ali. Deixa eu ver. É na John Boy. Ah, sim, ele tá perto de um dos shoppings, logo no começo ali da John Boy. Do Unimart. Unimart. Não é perto da PUC, não? Conheço. Não, a PUC é outro shopping, ele é o Parque das Bandeiras, esse aqui é o Unimart, ele tá perto do shopping. Boa, tá vendo? Tem ouvinte em todo lugar na CBN, hein? Vamos ver se tem alguém no Cambuí ouvindo a gente. Não tem. Cambuí não tem, não. Manda aí, tem. 9186-9070. Eu quero 2 ouvintes, um no Cambuí e um na Norte Sul. Pronto. Será que tem? Mas o Cambuí e a Norte Sul fica no Cambuí, ué. Não, mas a Norte Sul, ela é... A Norte Sul é grande, ela gente. pode ficar ali no Jardim Proença. Ela tem esse nome porque ela é pequena. Na Vila Lemos. Ela tem esse nome porque é pequena, né? Agora a gente errou, Scheibe. Princesa do Oeste é a continuação do Norte Sul. Bom, Mas não tem, não. Pode esquecer. Não vai ter. O São Paulo hoje já era, né, Cabelo? Eu acho que sim. Tem que, lógico, né? O Goiás jogando em casa vai tentar... tentar... jogar pra ver, o claro. Goiás, vou falar pra você, o Goiás tem nada a perder. Vai querer Exato. atacar. Estreando o Wagner Mancini. Sabe aquela expressão? O não já tem? Então o Goiás vai chegar lá, vai tentar... O Scheibe usa muito isso quando ele... É verdade. Mas eu vejo o São Paulo... Deve jogar com o regulamento embaixo do braço também, porque já fez 2-0 e tocar... Garantir a classificação. Será que não cai, não?
o regulamento, se jogar embaixo do braço? Eu acho que não. Mas aí tem que fazer uma alternância, né? Direito e esquerdo pra não cansar. Eu falei mais cedo hoje que essa estreia do Wagner Mancini pode ser um dos fatores que pode ajudar o Goiás, né? Porque tem sempre aquela motivação de treinador novo. Geralmente, quando troca de técnico, os jogadores começam a dar um gás diferente. Essa pode ser a motivação do Goiás, mas a vantagem do São Paulo é muito grande, né? 2-0. Já foi. São Paulo dificilmente não marca um gol também. Mas aí é aquele igual ontem no jogo do Palmeiras. 8 minutos do primeiro tempo, gol do Goiás, a história muda. Tudo bem que é diferente, são elencos diferentes, não é um elenco como o do Palmeiras. Mas se o Goiás faz um gol no começo do jogo, a atmosfera já começa a mudar. Claro, é muito difícil porque o São Paulo tem mais elenco, tem mais time. E eu coloco, inclusive, o time reserva do São Paulo é melhor que o time do Goiás titular. Não fala assim. Mas se o Goiás... Você tá usando o coração vilanovista. Se o Goiás abrir o placar no começo do jogo, a estratégia de jogo, aí a situação pro São Paulo pode se complicar, mas eu ainda acredito na classificação do Tricolor. E a Serrinha é acanhada lá, né? Um lugar que faz muita pressão, né? Você conhece bem. Faz. Mas assim, é um dos melhores gramados do Brasil. Mas assim, é uma pressão forte, mas tem que ter muita gente. Sim. Se tiver lá os 8, 9 mil, tem que estar com 14, 15, pra pressão ser forte mesmo. Entendi. Senão não chega a ser uma pressão. Não, aí é só aquele alarido, né? Aquele frisson, né? Aquele frenesi. Aquele frenesi. Eu gostava dessa música do kart popular, muito boa. É do Pichote. Na verdade, frenesi era de Tunai. O ouvinte do final 2000 mandou uma foto lá no Tênis Clube. Tênis Clube não fica no Cambuí? Tênis Clube fica no Cambuí. É no Cambuí? É onde joga o Unimed Campinas Basquete. Então eu acertei. Tem um outro clube do lado, é só atravessar a rua. Tem mesmo? Tem. Regatas. Parabéns, então. Regatas. Então tem gente no Cambuí. Ali na Maria Monteiro e adjacências. Ali. O ouvinte mandou aqui uma foto pra gente na rua Conceição. Conceição. Ela atravessa o centro. Conceição musicaça de Belchior, né? Não, Calbi Peixoto. Eu confundi, errei o bigode. Tem muita gente, mas na Norte Sul não tem ninguém não, hein, velho? Não tem. O ouvinte tá lá na garagem de ônibus do Ouro Verde ouvindo a gente. Olha que legal, hein? Ouro Verde nos abraça. Mas na Norte... não tem ninguém ouvindo a gente na Norte Sul, hein? Mas é porque o pessoal tá no carro, né? Não tá agora eu fiquei triste, hein, rapaz? Aí eu fiquei triste. Será que não tem ninguém passando pela Norte Sul ouvindo a gente? Aí não. O ouvinte pessoal, boa tarde. Tô acompanhando vocês aqui no Itatiba. Em Itatiba, na cidade, né? Na cidade de Itatiba ou... Na rua Itatiba. Ou no Jardim... Jardim Itatinga, foi o que ele mandou. Não, então é Jardim Itatinga, né? É Itatinga. Não, tem o Jardim Itatinga também. Mas Jardim Itatiba não tem. Acho que é Itatinga. Não, é Itatinga. Itatinga. Confundi aqui. Sim. Bom, vamos pro intervalo então, né, Nilson Belisário? Na volta tem o sarcófago do dia. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h56, bem falado durante o programa e nós esquecemos, né, Cabelo, a classificação do Juventude, né, velho? Não, Juventude... Azarão, digamos assim, né? Azarão, mas mereceu, não pode tirar o mérito do Juventude, que fez um ótimo resultado em Caxias, 3x1. 3x2. 3x2, 3x2. Fluminense. O Fluminense tá num buraco, hein, gente? O Fluminense mal, eliminado na Copa do Brasil, figura no Z4 no Brasileiro. E tem o Grêmio na Libertadores. Tem o Grêmio na Libertadores, que também namora essa área da... Essa zona do Agrião. Essa zona do Agrião. Foi eliminado na Copa do Brasil. Exatamente. Então é um cardápio completo. Repleto tudo completo pra dar uma grande confusão, né? Olha a coincidência, Palmeiras e Botafogo eliminados vão se enfrentar. Grêmio e Fluminense eliminados vão se enfrentar. O cardápio do Fluminense é um cardápio trevoso. Só que aí tem uma pequena mudança, né? Porque Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar, mas ainda vivos na busca pelo título brasileiro. Exato. Grêmio e Fluminense vão se enfrentar na busca por permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o técnico Mano Menezes dá uma coletiva, né? Colocando, porque boleirada, não sei o que lá. O quê? Sei não, né? A coletiva do Mano, né? Que ele isentou meio que... Ele se isentou? Meio que se isentou. Então a gente... Olha... É o Mano Menezes isso aí é igual vale a pena ver de novo. A gente já sabe o final desse filme, né, meu caro William Cabelo? Com certeza. É isso aí. O Fluminense, o Juventude fez 2x0, mas tomou 2 gols do acréscimo ali. Ficou perigoso o jogo depois. Não, mas o Juventude tá com um time acertado. Ele tá fazendo uma campanha boa, razoável no Brasileirão. Então, Jair Ventura, hein? Jair Ventura. Fez dancinha ontem. Fez dancinha. Ele dança, ele tem dançado. No Atlético lá em Goiás, ele dançou também uma vez. Ele gosta de dançar. Ele gosta de dançar. Ele é o dançarino. No Corinthians ele dançou também. No Santos ele dançou bem também. É verdade. No próprio Atlético depois ele dançou também. O Juventude tem história no Maracanã. Campeão Por quê? Da Copa do Brasil, 99 lá contra o Botafogo. Nossa, o Botafogo tá em tudo também. De que é ruim, bem que né? o Diego não tá aqui, né? Porque senão ele ia chorar. Porque tudo que tem aí de episódio... Desastre. Não, de episódios alternativos, o Botafogo tá envolvido, né? Perder pro Juventude, Maracanã lotado, imagina só. Acontece. E ontem o Corinthians jogou bem. A gente não falou do Timão aqui, mas ontem o Corinthians jogou bem. Jogou bem. Olha, eu fiquei surpreso quando eu vi Garro... tem que ter garra corintiana. No banco, Wesley, André Ramalho. E aí, naquela entrevista que é feita antes do jogo, ele falou, não foi por conta de estratégia de jogo, não. Os caras estão cansados mesmo. Se eu colocar pra jogar, eles vão estourar, arrebenta. Então, vamos mudar um pouquinho. Mas deu certo. Gostei do Corinthians, principalmente no segundo tempo. O Renato Gaúcho falou que no primeiro tempo o Grêmio foi melhor. Cara, assim, o Grêmio não foi tão melhor. Mas no segundo tempo, se tivesse pra sair um vencedor no tempo normal, esse time seria o Corinthians. O Grêmio que jogou com 3 zagueiros, depois quando o Renato tirou o Kahneman, fez a formação com 2 zagueiros, o Corinthians se aproveitou bem, teve chances de marcar, inclusive nos últimos lances ali, uma enfiada do Garro também pro garoto Matheus... Me fugiu o nome. Donelli. Não, Matheus Donelli é o goleiro. E o Corinthians que recebe uma boa... 4 milhões e meio. Aí. 4 tá milhões precisando, e meio. né? Opa! Tá precisando. Opa. Dá pra pagar marmita já ou não? Acho que sai um churrasquinho com 4 milhões. Tá precisando, mas o Corinthians contrata todo mundo agora aí. Pois não, sim. Magno também. Ó, chegou uma foto aqui da Norte-Sul, hein? Não é possível. Chegou uma foto aqui da Norte-Sul. Não, deve ser. O cara Qual a errado. altura da Norte-Sul será? A altura? Aí tem que trazer, tem que levantar ela pra gente medir, né? Perto da Orozimbo. Perto do Orozimbo. Tem bastante fotos aqui, hein? Muito legal. Bom, 4h57, vamos abrir o nosso sarcófago. Vamos abrir o sarcófago. Hoje ele é bem curto. Hoje ele é econômico, reduzido, eu diria. Pode soltar a música, meu caro Valmir Bortoleto. Spice Girls, não é? Não, eu achei que... Olha, por um momento eu achei que você ia falar Cristina Aguilera. Não é. Quem tá cantando o Cabelo? Fala. Madonna.
Bom, é o seguinte, essa música, atenção, hein? Você principalmente, então eu já sei de que ano que é. Você me ajudou. Você é muito equivocado. Não, mas é Guarani quem? Vai ter que falar porque o nome você de quem. passa perto, mas você não acerta o ano que ela foi lançada. Você diria que ele queima a largada? Ele queima a largada, você fala no ano que explodiu, e não é. Aqui então, é o seguinte, se ele falou 92... é o ano que ela foi lançada. O Guarani jogou com quem? Contra o América de Rio Preto. O time do Marco Guarizo, hein? Um dos 40 times que ele tem. Noroeste. Não tenho noção. E quem que tinha no América? No América? O Marcelo. Você vai lembrar dele. Não sei. Não. Mas Marcelo é muito comum. O Marcelo, não, ele surgiu no Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Tá. Foi pro Rio Branco de Espírito Santo. Sim. Norte-americana. Não. E ele fez carreira, Sergipe. Lembrei. No Norte. Sim. Ele chegou a jogar no Iguatu. Foi no Iguatu. Ele fez o contrato no Galícia da Bahia por 3 meses, mas ele não logrou chegou a isso. jogar um pouquinho ali no Icasa, não jogou quando tava surgindo o Icasa. Passou no Icasa. Então eu lembro dele, Marcelo. O Icasa, olha, tá nos escombros. Ele é o que ano que foi esse jogo? Eu não tenho ideia. Chuta aí. Você já pôs aí naquele site que dá pra ver lá? Não, cara, eu não tenho ideia, não. Eu vou, sei lá, eu não acho que essa música é anos 90, não. Essa música é anos 80. Vai, cara, eu chutaria o ano que eu nasci. Qual? Que é o ano que eu nasci, 87. É 87. Mas eu acho que foi 89. 89. E aí, Shaibe? Já falei, 92. Fechado. Bom, então vamos fazer o seguinte, meu caro William. Vai, Brasil! As meninas do Brasil estão na final do vôlei de praia! Brasil! Duda e Ana Patrícia derrotam a dupla da Austrália, a Maria Fé e a outra que eu esqueci o nome agora. Maria das Flores. Parabéns, Brasil! E a Clency. Que vitória, hein? De virada, 2-1. Brasil já garante uma medalha no vôlei de praia. Só querendo saber agora a cor do metal. Será ouro ou será prata? Silver ou gold? Depende. Gold. Com certeza. Vamos então, que ano que foi? Vamos rodar o VT do no jogo. YouTube. O VT. Mete a cabeça na bola e faz América 0, Guarani 1. Uma vitória que deixa o Guarani na briga para chegar à final. Peraí. Aí. Abre, meu filho. América 0, Guarani 1. Com narração de Sérgio Everton. Quanto tempo, hein? Bastante tempo. Bom, olha como está iluminada a Cidade de Luz. Quem acertou? Nós, eu e tu. Não é possível. Parabéns. Muito bem. Não é possível, não. Ganhamos. Parabéns. Com o Eliel aqui. Eu não tenho noção. Por que hoje você não passou a perna? Eu não quis acertar hoje. Você não quis acertar. Tá. Então tá Manda bom. aí o jogo de 86 pro ar. Não, foi 80. Não foi 1990. A América de Rio. Passou perto. A América 0, Guarani. Não, eu passei mais perto ainda. Eu falei 89. O Fábio Chaves... Não, mas peraí. Acabou a força lá, hein? Agora nós vamos falar um negócio aqui. E não pagaram a conta. É o ano em que é lançada. Essa música foi 1989. Pode 1990. pesquisar. Pode pesquisar. Eu quero você está garfando o jogo. Você quer tumultuar. Você está garfando esse quadro tão sério aqui. A minha fonte Pode pesquisar. É 1989 e essa música foi lançada no disco de 1989. Pode pesquisar. Falo em juízo Isso com o aqui é senhor. uma vergonha. A América de Rio Preto 0, Guarani 1. O Guarani de Sérgio Nery, Betão, Pereira, Tozinho e Alberes. Charles, Wagner, Mancini e Pita. Sérgio Araújo, depois Zinho, Chiquinho, depois Zé Carlos e Elcio. Técnico finado Eli Carlos. Wagner Mancini que hoje vai estar no comando do Goiás. Verdade. Não, no América não dá tempo. Quem ganha hoje? São Paulo ou Goiás? São Paulo passa. Lupe. O São Paulo passa. Chaibe. São Paulo passa no empate. Vamos voltar amanhã, porque depois desse roubo... Cabelo, não pode roubar assim, cara. Tem que ser certo, cara. Tem que ser certo. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.